Mas com certeza juntos aqui, nossos irmãos em casa, amigos que estão acompanhando a transmissão, também vamos aquecer o nosso coração nessa manhã, não é verdade, queridos? Amém. Quero ler um versículo 2 da palavra de Deus, Salmos 95, verso 1 e 2. Salmos 95, verso 1 e 2. Se você puder abrir a sua Bíblia, acompanhe conosco. A palavra do Senhor, ela diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Amém, igreja? Olha para cá um instante, olha só que a palavra de Deus nos orienta quando nós adentramos neste lugar. Quando você está também aí em casa nos acompanhando, é um convite para nós cantarmos ao Senhor, louvarmos ao nosso Deus, aclamarmos a rocha da nossa salvação. Qual é o símbolo da rocha, né? A rocha nos protege, a rocha traz firmeza, não é verdade? Então é tudo isso que o Senhor Jesus, Ele quer ser e fazer nas nossas vidas. Como foi sua semana? Foi fácil? Foi tranquilo? Foi agitada? Foi do jeito que você queria? Enfim, né? Cada um de nós vivenciamos dias que Deus proporcionou e permitiu a gente viver. Mas o mais importante, meus irmãos, é saber que nós estamos aqui para ser fortalecidos pelo Senhor, não é verdade? Para nós declararmos com nossas vozes que Deus, Ele é a nossa rocha, e uma rocha, ela é inabalável. Às vezes a gente se abala, né, com alguma notícia, uma situação, mas a rocha que é Jesus, Ele é inabalável, e é sobre essa rocha que nós estamos firmados. Amém? Então vamos orar e dizer: Deus, eu confio em Ti, e que esse culto seja um culto muito abençoado para cada um de nós, para a igreja, para os irmãos que estão em casa. Enfim, cada um de nós temos o privilégio, a oportunidade de nesse dia entregarmos o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento que o nosso Deus é a nossa rocha. Feche seus olhos, fale com Deus, apresente a sua vida ao Senhor. Coloque nas mãos dele a sua vida. Coloque nas mãos do Senhor o teu coração nessa manhã. Ele sabe os sentimentos do teu coração. Ele conhece a tua história. Ele sabe da tua semana como foi. Ele sabe como vai ser a semana que está por vir. E nós estamos aqui para receber algo da parte de Deus. E o Senhor vai derramar graça, bondade, misericórdia sobre a sua vida nesta manhã, queridos. Vai falando com Deus, vai agradecendo também o privilégio, a oportunidade de mais um dia começar essa semana na casa de Deus, adorando ao Senhor. Oh Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós adoramos ao Senhor nesta manhã, pelo privilégio, Pai, pela oportunidade que nós temos como povo do Senhor de se reunir na casa do Senhor, na igreja. Também queremos abençoar, ó Deus, a vida de cada um que está aqui, ó Deus. Derrama da tua graça, da tua bondade. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, e que nesse dia o poder do Espírito Santo possa preencher o nosso coração. Nossos irmãos, amigos que também estão em casa acompanhando essa transmissão, visita, Senhor, cada um deles nesta manhã. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos conhecidos, vizinhos, amigos que nós temos, Pai. Visita cada um deles com o poder do Teu Espírito Santo.
Sim, ó Deus, é um dia diferente. O domingo não é um dia qualquer, apesar de nós estarmos na Tua presença todos os dias, mas o domingo é um dia especial, é o dia do Senhor. Por isso, Pai, abençoa nós, abençoa o Teu povo, tira do nosso coração, ó Deus, coisas que não te pertencem, aquilo que não te agrada, Senhor. Queremos aproveitar e confessar os nossos pecados, nossos erros, Pai, que talvez fizemos em pensamento, atitudes, palavras, enfim, ó Deus, santifica o nosso coração, santifica a Tua igreja, Pai, neste dia. Limpa, Senhor, o nosso coração, e que os nossos lábios possam produzir frutos de adoração, frutos de louvor ao Senhor. Sim, ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração que fazemos ao Senhor nesta manhã. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos aquecer as nossas mãos com as palmas ao Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas o amor do Senhor não passa. Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Então se renda aos pés do Senhor nesse dia que Ele te deu. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me
eis-me aqui. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar, nós vamos ter um momento de intercessão, tá bom? Como a gente sempre faz todo culto. Nós, como igreja, valorizamos o tempo de oração. E eu queria aproveitar, né, a gente orar uns pelos outros, né? A gente tem esse costume, é bíblico, a palavra de Deus nos fala que nós devemos orar uns pelos outros. Então, antes de você se ajuntar com alguém, a gente também tem aquele momento que a gente se cumprimenta, a gente sai do nosso lugar, dá um aperto de mão, e aí você já fica perto dela para você orar, tá bom? Então saia do seu lugar, vai cumprimentar alguém, no mínimo 5 pessoas aí, tá bom? Do seu lado, na frente, atrás. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Isso, vai cumprimentando aí, né? Temos um momento de comunhão. Do meu refúgio, eu me rendo aos teus. Já fica pertinho de alguém para você orar por essa pessoa. Já vai orando, né? Já vai orando, já vai clamando a Deus. Pergunte se ela tem algum pedido de oração específico. E já vai orando, já vai intercedendo, já vai colocando na presença do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã. Junte-se, né, com mais pessoas. Se você quiser dar a mão para ele aí, perto de você. Muito bem, vamos orando uns pelos outros. Vai orando aí onde você está, vai colocando na presença de Deus a vida do seu irmão, da sua irmã, alguma necessidade que de repente você traz no coração. Vai clamando ao Senhor, querido irmão, querida igreja. Levante um clamor nesta manhã, levante um clamor por essa pessoa. De repente ela teve uma semana difícil, então peça a Deus que dê vitória para ela nesta oração. Peça ao Senhor que derrame graça. Peça ao Senhor que vá dirigindo a vida do nosso irmão, da nossa irmã. Quantas são as lutas que muitas vezes atravessamos. Vá falando com Deus. A pessoa que você conhece, que você lembra agora nesse exato momento, que também está passando por um problema. Alguém da sua família, algum colega de trabalho, algum vizinho que de repente compartilhou uma situação para você essa semana. Enfim, vai orando, vai clamando a Deus, vai pedindo ao Senhor, vai colocando na presença de Deus. Aquelas pessoas que precisam de salvação, talvez alguém que você saiba que ainda não teve um encontro com Jesus. Aquela pessoa, talvez o marido, a esposa, o filho, que talvez está afastado do caminho de Deus. Que ele possa, neste dia, ser tocado pelo Espírito Santo. Vá clamando, igreja, é o tempo que Deus está nos dando. Vá clamando ao Senhor, vai pedindo: Deus, por que o Senhor quer que eu ore nesse momento? Qual pessoa, Pai, que está precisando da Tua graça, da Tua misericórdia? Qual vida, Senhor, nesta manhã que precisa ser alcançada pelo Senhor? Oh Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, aqui como igreja, Senhor, estamos reunidos, intercedendo, clamando, ó Deus, pela vida daqueles que nós conhecemos, dos nossos familiares, irmãos em Cristo.
Pai. Quantas pessoas estão ao nosso redor, que precisam, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor. Ó Deus, que nesta manhã seja um dia diferente na vida dessas pessoas. Faz um milagre, Deus, faz um milagre aonde elas estão precisando, talvez na área familiar. Quantos casais, ó Deus, talvez nesse momento não acordaram bem, porque tiveram uma briga, uma falta de comunicação nesses dias. Pai querido, traz reconciliação, traz paz neste lar, sobre esta família. Ó Deus, nós oramos pelos familiares, pai, mãe, avô, vó, tio, sobrinho, netos. Ó Deus, cada um aqui se encontra numa necessidade, cada um se encontra, ó Deus, numa realidade, num contexto, e assim, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer maravilhas, o Senhor pode mudar corações, ó Deus, nesta manhã. Teu Espírito Santo, Pai, vai invadindo cada coração, ó Deus, neste dia, mudando o pensamento, as atitudes, as palavras. Só o Senhor, ó Deus, pode mudar essa situação, só o Senhor pode agir no meio, ó Deus, dos teus filhos, ou na vida de quem quer que seja, Pai, ó Deus, e nós estamos aqui como igreja, clamando também por aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam voltar para os teus caminhos. Quantas pessoas, ó Deus, estão aí afastadas do caminho do Senhor, quantas pessoas permitiram a frieza nos seus corações. Pai querido, aquece novamente, toca, Senhor, em cada vida, e traz, ó Deus, o aquecimento espiritual que cada coração precisa neste dia. Desperta, Senhor, desperta, Pai, o teu povo, a tua igreja, Pai. Desperta cada um de nós para o nosso chamado, para aquilo que nós temos que fazer como igreja, Pai. Nós temos uma missão, o Senhor tem nos chamado, Deus, seja no contexto de igreja, da família, no trabalho, Pai. Nos ajuda a discernir e ser úteis, sermos usados nas tuas mãos, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, que esta igreja seja usada pelo Senhor cada dia mais. Usa as nossas vidas, Senhor, que a nossa igreja continue sendo instrumento em tuas mãos neste bairro, Senhor, para alcançar os nossos vizinhos, aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Usa as programações, os nossos cultos, para que essas pessoas sejam alcançadas de alguma maneira, Pai. Sim, ó Deus, abençoa nós como igreja de forma geral, Pai. Abençoa todos que estão aqui, Deus, aqueles que estão em casa também. Abençoa todo o seu povo nesse dia. Oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia. Pode voltar para o seu lugar, pode sentar um pouquinho, tá bom? Pode sentar um pouquinho. Eu tenho alguns avisos para os irmãos, e são bastante hoje, tá? Hoje tem bastante, então preste atenção. O primeiro deles é o nosso curso de integração, que é sobre batismo e novos membros, tá bom? Você, irmão, você, irmã, que está frequentando nossa igreja, de tempos em tempos, a gente abre uma classe de integração, tá bom? É um curso de 4 a 5 domingos, ou a gente conversa, né, e vê a possibilidade da maioria, para a gente integrar você na igreja e se tornar membro. Então, se você já tem frequentado, tem sentido isso no nosso coração, no seu coração, no nosso já tem, né, de receber você, com certeza. Mas se você tem esse interesse, coloque diante de Deus, né? Veja se é o momento de você se tornar membro da nossa igreja, e aí aproveite esta oportunidade, tá bom? Depois a outra oportunidade vão ser só daqui a alguns meses. Então aproveite aí esse momento que nós vamos abrir essa classe, tá bom? Vai ser no próximo domingo, dia 29, às 5:30 da tarde. Ah, pastor, mas eu não consigo vir nesse horário. Então entre em contato, tá bom? Nesse número aí, que é o WhatsApp da igreja, da secretaria, e aí você ali, né, informa a sua necessidade, o seu interesse, e a gente vai alinhando com você o melhor dia, o melhor horário, para você passar por essa classe
de integração, tá bom? Próximo recado é falando sobre a nossa agenda de junho. Mês de junho, os irmãos sabem, é o aniversário da nossa igreja. E cada sábado nós vamos ter uma programação, tá bom? Então vai ter programações aqui diferenciadas para você ver a qual você se encaixa e você participar, tá bom? Aos domingos, com certeza, nós vamos estar sempre lembrando do aniversário da nossa igreja, mas eu quero ressaltar, tá bom? As programações de sábado, e a primeira delas, você já recebeu aí o convite do dia 4, né? 4 de junho. Quem não recebeu esse convite aqui, ó? Levanta a mão. Tem alguém? Olha lá, irmão Geraldo, por favor, ó, do meu lado esquerdo aqui tem uma irmã ali que não recebeu, mas aqui na frente também. Esses convites, quando a gente faz, além de lembrar você desta programação, você também pode convidar alguém, fica mais fácil, né? Você levar um convite para a pessoa, para o seu vizinho, algum familiar, tá bom? Então, no dia 4, nós vamos ter, é o próximo slide, nós vamos ter aí a apresentação do nosso coral e outros corais que estarão aqui conosco. Vai começar às 19h30, tá bom? Então não perca, é uma atividade da igreja para você estar aqui junto conosco. A outra programação de sábado, tá bom? Eu estou falando, vai ser o jantar romântico do Dia dos Namorados. Então qualquer casal, casado, noivo, tá bom? Que esteja namorando, pode participar, tá bom? O valor é R$50 o casal, tá bom? Então vai ter a entrada, vai ter o prato principal, sobremesa e bebida. Olha, né? Faltou mais nada, né? E por R$50, então eu acho que se a gente fazer uma forcinha, a gente consegue, tá bom? Você casal, então tem uma programação aí, no mês de junho, dia 11, tá bom? Às 19h30 também, faça a sua inscrição na secretaria da igreja, nós temos o WhatsApp, tá bom? Ou lá no grupo de casais, nós temos um grupo, você pode dar seu nome ali também, tá? O outro recadinho do sábado também, né, no mês de junho ainda, nós vamos ter um encontrão aí de jovens e adolescentes, tá? Vai começar às 19h30, todas as programações de sábado vai ser às 19h30, tá bom? Dia 18, então, esse encontro para os jovens e adolescentes. Então, os irmãos estão vendo que cada sábado, né, tem uma atividade para um grupo da nossa igreja. E você não pode ficar de fora, tá bom? Então, participe aí dessas programações. O outro recadinho, ainda no mês de aniversário da nossa igreja, nós vamos fazer uma semana de oração e jejum. Vai ser do dia 20 ao 24. Vai ser de segunda a sexta-feira. Nós vamos fazer aqui presencial às 19h30. Cada dia da semana vai ter um ministério dirigindo a nossa programação de oração. Por exemplo, né, vou pegar aqui um exemplo bem prático. Ainda não é assim, mas né, a gente vai organizar isso, mas só um exemplo, os irmãos terem uma ideia. Na segunda-feira, quem vai organizar esse encontro de oração? Vai ser a equipe de louvor. Na terça-feira, vai ser a equipe de intercessão. Então, sempre nós vamos ter aqui, durante os dias da semana, 2 ou 3 ministérios organizando esse encontro de oração, né, que é às 19h30 da noite, tá bom? Para mais pessoas participarem, porque de dia, às vezes, é mais difícil, né? As pessoas trabalham, estudam, enfim. Então, à noite, proporcionando aí essa oportunidade para mais pessoas participarem. Então, essa semana, qualquer dia que você vir aqui na igreja, você vai participar de um culto de oração, tá bom? Então, de segunda a sexta-feira, nós vamos ter aqui o culto de oração presencial, tá bom? E nós vamos ter esse privilégio. Ah, pastor, mas eu sou do evangelismo, eu posso vir na segunda-feira? Claro que pode, né? Eu estou só dizendo que cada dia vai ter um ministério, um líder organizando esse culto. Mas se você quiser vir todos os dias, você pode vir, tá bom? Vai ter gente aqui, nós vamos estar orando na presença do nosso Deus, porque a gente acredita, né, irmãos, na oração, no jejum, que é muito importante, tá? Então vamos participar, tá ok? Falando sobre o mês de junho, também nós vamos ter uma mudança nos horários, tá? Quais são essas mudanças? Só no domingo.
Na parte da manhã, preste atenção, nós vamos retomar o nosso culto para as 9h30 da manhã, tá bom? Que hora vai começar o culto, meus irmãos? Primeiro domingo? Isso, 9h30, tá bom? Então, 9h30 nós vamos voltar, né, esse horário a partir do primeiro domingo de junho. Também, no primeiro domingo de junho, nós vamos retomar a escola bíblica dominical, que vai ser às 10h30, tá bom? Então, nós contamos com a participação dos irmãos para estarem aí junto conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. Nós já escolhemos os temas, vai ser por faixas etárias, né? Nós vamos... é o próximo slide, então, já para os irmãos terem essa informação. Antes de ir para o próximo slide, à noite vai continuar do mesmo horário, 18h30, tá bom? E a ceia do Senhor, nós vamos passar para o primeiro domingo do mês, tá bom? Nós vamos fazer essa experiência, primeiro domingo do mês, às 18h30, tá bom, meus irmãos? Eu sei que é muita informação, mas a gente vai a cada semana atualizando lá no grupo de WhatsApp, ou nas redes sociais, para você não perder nada. Então, só reforçando, domingo, 9h30 o nosso culto, 10h30 a escola bíblica, de manhã. À noite, 18h30 o culto e a ceia, primeiro domingo do mês, tá bom? À noite, tá? No mês de junho nós vamos fazer à noite. Pastor, e o mês de maio? Nós não vamos fazer a ceia nesse mês de maio, tá bom? Antes que algum irmão me pergunte, ou pergunte, né, para a diretoria, então já avisando aqui publicamente, esse mês de maio nós não vamos fazer a ceia, senão vai ficar muito próximo, né? A gente faz no último domingo de maio, depois na outra, no primeiro domingo de junho. Então, nós vamos juntar e fazer no primeiro domingo de junho, tá bom? Para você vir com bastante vontade de vir na ceia do Senhor, tá bom? Próximo recado, então, falando sobre a escola bíblica de forma mais detalhada. Então, nós vamos ter essas classes aí, ó, discipulado, que são novos membros, né? A gente quer fazer um trilho do crescimento para novos membros. Nós vamos ter classe de adolescentes de 13 a 17 anos. Nós vamos ter classe de jovens de 18 a 24 anos. Vamos ter classes de adultos de 25 a 54 anos. E o adulto 2, que é 55, eu coloquei aí até 100 anos. Tem alguém aí? Tem alguém aí de 100 anos? Bom, quem sabe, né? Às vezes aparece alguém. Membro da igreja, está alguém próximo aí, né? Tem o irmão Frederico, que está com 98 anos. Daqui a pouco ele chega no 100. Mas vai que chega um visitante, né, com 100 anos, vai ter atividade para ele. Nós somos uma igreja abençoada. Tem atividade para tudo e todos, né, irmãos? E também uma classe para os líderes, tá bom? Uma classe de liderança geral, que os líderes participam, né? Porque a gente entende que o líder de um ministério ele também precisa estar sendo reciclado. Aí a gente aproveita essa ferramenta da escola bíblica para o aprendizado e crescimento juntos, tá bom? Fora que a escola bíblica, meus irmãos, é o momento de estarmos mais próximos uns dos outros, né? Então, aqui, igreja, nós temos um tipo de auditório, a gente aí senta no local em que a gente escolhe, mas você escolhendo uma classe, né, para você participar, então você tem um grupo ali que você se identifica, né, e você participa ali, crescendo na palavra de Deus, tá bom, queridos? Ore por esses trabalhos, tá bom, que são muito importantes para a nossa igreja. Como eu tenho falado, a gente está retomando algumas atividades, e muitas delas já estão aí, já acontecendo, e muitas delas também estamos voltando nesse mês de aniversário da nossa igreja, tá bom? Você, membro da nossa igreja, ou visitante que tem frequentado, participe conosco, tá bom? Não fique de fora, fique atento às nossas orientações, os recados, para você não perder nada e ser abençoado pelo Senhor. Amém, igreja? Vamos dar continuidade aqui no nosso culto, lembrando os irmãos também que nós temos aquela oferta do amor, que você pode fazer isso no momento de dízimo e oferta. Você pode ofertar R$ 71
que é a idade que a nossa igreja vai completar esse ano, tá bom? Você pode colocar no envelope, só identifica, tá? Para que a tesouraria possa ver, né, esse valor e aí orientar para aquilo que for necessário, tá bom? Porque essa oferta é para os trabalhos da igreja, para algumas programações. Então, se você pode fazer essa doação, se você pode ajudar e quer abençoar, então aí está uma grande oportunidade com a oferta de amor em prol do aniversário da nossa igreja, tá bom, irmãos? Quero deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos, que está em Neemias, capítulo 10, verso 35, que diz assim: também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Então veja só, né, a importância de nós entendermos o que é o dízimo e o que é a oferta. É uma entrega, né, uma entrega que você faz de uma parte financeira sua, investindo no reino de Deus, nas coisas de Deus. Aqui nesse texto, o contexto ali foi essa realidade. Os irmãos sabem que Neemias, ele foi um grande homem de Deus, que reconstruiu os muros ali de Jerusalém, né? A gente conhece muito bem a história, e naquela época eles precisavam de contribuições, né? Precisavam de ofertas para reconstruir muita coisa na cidade de Jerusalém. E o povo entendeu isso, né? Eles sentiam no seu coração essa necessidade, a responsabilidade que também eles deveriam ter, e hoje também não é diferente. Nós precisamos ter compromisso com a obra de Deus, compromisso com a palavra do Senhor, e é a nossa responsabilidade como cristãos hoje, a igreja de Cristo, também, né, ofertar, dizimar, trazer aquilo que o Senhor coloca também no nosso coração, na casa de Deus, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento, lembrando que tem os intercessores. Se você tem algum pedido de oração, você também nesse momento pode trazer aqui no altar do Senhor, que nós vamos estar orando durante a semana pela sua vida, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Lembrando, os irmãos, nós temos a maquininha lá atrás, tem a transferência que você pode fazer durante a semana, né? Há várias formas de você contribuir, e vamos agradecer ao Senhor esse privilégio que Ele nos dá. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, em Tua presença agradecemos ao Senhor, te louvamos, Pai, por esse momento também de culto ao Senhor, de adorar, de entrega que nós temos, ó Deus, de oferecer ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta. Abençoa, Pai, cada um dos nossos irmãos que tem entendido a responsabilidade, o compromisso que devemos ter com a obra do Senhor, com a palavra de Deus, assim como nós vemos desde há muitos anos atrás, o Teu povo, ó Deus, sempre teve essa disposição de trazer ao Senhor a sua oferta. Que seja assim também no nosso coração, Pai, esse desejo de participar da casa do Senhor, de investir no reino de Deus, de sermos obedientes à Sua palavra. Continua, Senhor, suprindo as nossas necessidades, continua cuidando de nós, Pai, porque também sabemos que na parte financeira tem sido tão difícil para algumas pessoas, Pai, para alguns irmãos, mas nós cremos na Tua provisão, nós cremos na multiplicação do Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa cada lar aqui, ó Deus, cada pai de família, cada mãe, cada aposentado, cada pensionista, enfim, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, o Teu povo, aqueles que são empresários, aqueles que têm um comércio, aqueles que trabalham por conta, enfim, ó Deus, vai cuidando de cada um nesta área financeira e derrama, Senhor, milagres, chuvas de bênção sobre a vida de todos nós. Abençoa a Tua igreja na administração, ó Deus, desse recurso, que nós possamos ter sabedoria para cuidar do dinheiro, da obra do Senhor, Pai. Usa as nossas vidas como instrumento do Senhor,
e trazemos e ofertamos com alegria na casa do Senhor. Também queremos, Pai, abençoar os pedidos de oração que serão entregues aqui no teu altar. Abençoa, Pai, cada pedido que vai ser trazido aqui, ó Deus, que durante a semana nós vamos estar orando. Já queremos pedir milagres do Senhor, já queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe cada nome, cada situação que está escrita nesses papéis, Deus, e faz a tua vontade sobre cada vida, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Nós vamos entoar o hino Sou Feliz com Jesus, 329. Mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó, que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com o Salvador.
Quem é feliz, aplauda ao Senhor. Com Jesus, né? Não basta ser feliz, tem que ser com Jesus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 21, a partir do verso 27, diz assim: Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Verso 31, né? Tentando eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes, e então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Amém, queridos? Pode se sentar. Não sei se você teve essa impressão, mas quando eu estava lendo esse texto, eu achei ele até um pouco pesado. Um pouco não, pesado, na verdade, né? Não vamos aqui aliviar, né? Mas eu, fazendo a leitura desse texto, eu achei bem pesado, porque nós vemos um grupo de pessoas, como diz o texto, uma multidão revoltada, né? Uma multidão fazendo aí um alvoroço para justamente matar o apóstolo Paulo. Na verdade, esta não era a primeira vez do apóstolo Paulo. Mas aqui esse contexto, os irmãos acompanharam a leitura, as pessoas daquela época, naquela região, se enganaram do que elas estavam fazendo com o apóstolo Paulo. Os irmãos viram aí, né, o texto, que quando viram o apóstolo Paulo lá no templo, eles achavam que Paulo estava profanando o templo. E o templo, naquela época, era permitida a entrada somente dos judeus. E por que eles interpretaram dessa forma? Porque alguns dias antes, os judeus daquela época, né, no verso 29 está escrito isso. Anteriormente, eles haviam visto o Éfeso Trófimo, era uma pessoa, na cidade com Paulo.
e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Então, esse versículo 29, ele é a chave para a gente entender por que estava tendo aquele tumulto, por que as pessoas queriam até mesmo chegar ao ponto de matar o apóstolo Paulo, porque eles achavam que Paulo tinha adentrado ao templo com um Éfeso, que era proibido naquela época. E aí, pensando nesse versículo e nesse contexto, eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre enfrentar perseguições. Porque quem de nós, como o apóstolo Paulo, nunca enfrentou perseguições? Eu não sei se você já chegou a esse ponto de quererem matá-lo, né? De realmente ter esse desejo no coração e você fugir, escapar, porque você sabe que alguém queria matar você por ser cristão, por fazer o bem, o que é correto, por pregar a palavra, por ser diferente no contexto dessa vida, porque era justamente isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Estava sendo perseguido, né? Não é a primeira vez, como eu disse, já tinha acontecido outras vezes, o apóstolo Paulo já tinha sido perseguido, já tinha sido maltratado, já tinha sido preso, já em outras ocasiões. Aqui o texto, né, o título desse texto diz a prisão de Paulo, e justamente ele foi preso nessa situação, porque senão iriam matá-lo de verdade. Mas ao mesmo tempo que a gente vê que existe a perseguição de Paulo, eu interpreto esse texto também como um livramento da vida do apóstolo Paulo. E hoje eu entendo, meus irmãos, e a nossa meditação é justamente sobre isso, que muitas vezes nós somos perseguidos também, mas o Senhor, Ele nos dá o escape também. De alguma maneira, Ele também nos dá os livramentos que a gente precisa. Ou seja, o Senhor defende você dependendo da situação. Pelo menos é essa leitura que eu faço quando o comandante, sem entender o que estava acontecendo, mandou prender Paulo. Na verdade, Deus usou um comandante para prender. Pior que você pense assim, mas prender, ninguém quer ser preso. Mas então era melhor o quê? Ele morrer? Então, nas últimas intenções, seria melhor ser preso do que perder a vida. E aqui nesse caso, foi isso que o comandante daquela época, naquele contexto, fez com Paulo. Não permitindo matar o apóstolo Paulo, que aquelas pessoas estavam enraivecidas, mas ele prendeu e deixou ele preso para ser julgado. A gente vai ver isso mais para frente. E aí vocês vão ver, nos próximos domingos, realmente aonde está o livramento de Deus. Mas hoje a gente já consegue ter essa ideia de que, apesar do apóstolo Paulo, ele ter sido pressionado, ele ter sido perseguido, mas Deus também guardou ele, Deus também livrou ele da morte. E eu acredito, meus irmãos, que nós também somos livres de coisas que a gente nem imagina na nossa vida. Coisas que, não estou falando só na questão física, mas espiritual. Os irmãos sabem muito bem que há uma batalha espiritual. A gente já pregou sobre isso, guerra espiritual. A gente já ouviu muito sobre isso. O apóstolo Paulo, ele usa muito essa expressão de batalha espiritual. Lá no livro de Efésios, há uma batalha espiritual acontecendo. Não é só a física. Quando as pessoas perseguem você, quando a gente fala sobre perseguição, meus irmãos, existem, na verdade, várias motivações de perseguição. Pessoas, por exemplo, não gostam de você, não gosta. Simplesmente olha para você e não vai com a sua cara. Como diz aí a expressão, não fui com a cara dessa pessoa. Estou falando de você, Alguém disse,
de repente, de você e de mim, simplesmente pelo fato de você existir. Acontece, né? E, na verdade, ninguém é obrigado a amar você. Ninguém é obrigado a estender um tapete vermelho para você e dizer, olha, chegou o fulano de tal. Mas mesmo sem fazer nada, tem pessoas que não gostam de você. Você nunca falou com ela. Você nunca, de repente, deu bom dia para ela. Ela nunca ouviu a tua voz, eu quero dizer assim, né? E ela não foi com a tua cara. De repente, tem até pessoas aqui que já passaram por essa experiência, que aí depois conversa com a pessoa, né, faz uma certa amizade ali, e aí já ouviu assim, olha, você sabe, posso dizer uma coisa? Eu não ia com a tua cara, mas conversando com você, eu vi que você... Já aconteceu isso com alguém aqui, nessa manhã? Ali, ó. Já aconteceu, né? A pessoa ali não vai com a cara de fulano, e aí, de repente, conversando, olha, mas eu mudei a ideia que eu tinha de você. Acontece, né? Simplesmente pelo fato de você existir. Uma outra motivação que a gente percebe, né, na nossa realidade, no contexto que a gente vive, às vezes nós somos perseguidos porque nós somos cristãos. Você é crente, então você vai ser perseguido. Você começa a ir na igreja, você começa a se dedicar mais, você quer, sabe, se aprofundar nas coisas de Deus, você vai ser perseguido. A gente precisa ter essa consciência. Porque se você não tiver essa consciência, você vai achar que até Deus está contra você. Olha lá, ninguém me gosta de mim, ninguém me ama, ninguém fala comigo. E às vezes, meus irmãos, nesse sentido, por você ser cristão, até o inimigo, o diabo agora falando, ele vai usar pessoas nesse sentido para perseguir você, para te prejudicar. De repente, falar mal de você, pode ser, de alguma maneira, de denigrir a sua imagem, pelo fato de você ser cristão, mas espera aí, eu leio a Bíblia, de repente você fala, eu vou na igreja, eu oro, né? Levo a minha vida normal, tenho minha família, procuro ser honesto no trabalho ou em casa, de repente você pense assim, mas o simples fato de você ser cristão, a gente vai ser perseguido, irmãos. Quando a gente olha alguns exemplos da palavra de Deus, nós vamos ver isso. Nós vamos ver pessoas que foram perseguidas. Por exemplo, eu me recordo agora, vamos pegar do Antigo Testamento, depois a gente vai para o Novo. José, lembram-se de José? Ele foi perseguido pelos seus irmãos. José, né, naquela flor da idade ali, na sua adolescência, teve alguns sonhos, e aí foi compartilhar com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, em determinado contexto, e aí eles odiaram, diz o texto lá de Gênesis, que os seus irmãos o odiaram. Quando o pai de José, quem era? Quem era o pai de José? Jacó, meus irmãos. E aí o que aconteceu? O pai de José faz uma túnica para ele e dá para ele. O que os seus irmãos, qual foi o sentimento do coração deles? Inveja. Estou falando só de José. E aí seus irmãos, estou aqui pegando alguns pontos, né, para a gente se localizar no contexto. Aí os seus irmãos fizeram o que com ele? Venderam ele. Olha aí, a maldade no coração. E aí ele foi lá para o Egito. Indo lá para o Egito, o que aconteceu com ele? Ele foi assediado, não é isso que diz lá o texto? E aí ele foi preso. José fez alguma coisa de mal para alguém, desses pontos que eu falei para vocês? Nada. Pelo simples fato de José existir, no contexto daquela família, os seus irmãos o odiavam. Família. Tinham inveja dele, ciúmes dele. Família.
E olha o que fizeram com ele. Pelo simples fato dele ir para o Egito ali, se destacar, a mulher de Potifar, então, assedia aquele homem. E aí ele vai preso. Ele fez alguma coisa com aquela mulher? Não, mas foi preso. Então vejam, meus irmãos, quantas injustiças aconteceram na vida de José. E quantas injustiças, muitas vezes, acontecem nas nossas vidas. Às vezes, sem você fazer nada, sem você falar nada, vão julgar você. Quando a gente volta aqui para esse texto do livro de Atos, nós vamos ver justamente isso. Paulo não tinha feito nada daquilo que eles tinham falado, mas mesmo assim, pré-julgaram Paulo e quiseram matá-lo. Se não foi o comandante ali livrar ele, ele iria morrer. Hoje, de repente, a gente não enfrenta alguém, né, corpo a corpo, ao ponto de chegar a perder a vida. Mas quantas pessoas, elas matam as outras pelas palavras? Quantas pessoas, famílias, elas são destruídas porque alguém difamou aquela família sem ser a verdade? Quantas pessoas perdem o seu emprego porque, de repente, aquele lá que queria o cargo dela, ela vai difamar aquela pessoa para o chefe dela, e às vezes o chefe dela, sem ouvir as partes, né, ver o que realmente está acontecendo, às vezes até demite aquela pessoa porque alguém disse algo dela. Difamação, calúnia, perseguição, coisas injustas que muitas vezes acontecem no nosso contexto de vida, meus irmãos. Que foi o que aconteceu aqui na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, né, a gente vê ali no livro de 2 Coríntios, várias coisas acontecendo com ele. 2 Coríntios capítulo 11, só para os irmãos terem uma ideia, a gente já leu esse texto aqui, mas só para a gente lembrar, olha, 5 vezes recebi açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Olha, o apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas coisas, inclusive perseguição, injustamente. Porque uma coisa é a perseguição, se é que pode dizer isso, né? Justa, né? De repente uma pessoa que rouba lá no trabalho, então o chefe ele tem que investigar, ver o que está acontecendo e mandar aquela pessoa embora. Aí a pessoa fala, fui mandado injustamente, foi mandado embora injustamente. Não, você foi mandado por justa causa, você roubou a empresa. Agora, outra coisa é a pessoa de repente ser mandada embora porque não fez nada de errado. Já pensou? Não vou perguntar aqui, mas a gente sabe de muita gente. Eu estou falando só de um contexto, né, meus irmãos? Mas existem vários contextos, de família, de igreja. Pessoas que, infelizmente, né, não sei se é cristão ou não, elas difamam, elas fazem calúnia dos outros irmãos. Às vezes nem sabe o que aconteceu, não sabe o contexto daquele irmão, não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, com aquela família, e aí simplesmente eles fazem o quê? Fazem calúnia. Falam injustamente. Isso acontece no contexto de igreja. Ou você achava que não acontecia? Porque quando a gente olha nesse texto aqui, nós vemos judeus fazendo isso com o apóstolo Paulo. Judeus. Pessoas que, né, diziam que conheciam a lei de Moisés, que praticavam a lei de Moisés, que na verdade eram pessoas religiosas. Essas mesmas pessoas queriam matar o apóstolo Paulo. E hoje eu enxergo que muitas vezes essas pessoas religiosas que existem dentro da igreja também, pegando esse último exemplo, também praticam coisas desse jeito. Eu espero, você que está aqui nos ouvindo, quem está em casa também, que a gente não seja essas pessoas. Talvez a gente seja
o alvo delas, mas que a gente não seja, né, essas pessoas que praticam isso. Porque é muito feio, é muito ruim. Na verdade, a gente não sei nem se pode chamar de uma pessoa cristã. Uma pessoa que persegue, uma pessoa que difama, uma pessoa que faz calúnia. Isso é muito horrível, porque aqui nesse texto está falando claramente que o apóstolo Paulo, ele foi julgado, né, não no sentido de condenação, mas as pessoas estavam interpretando de forma errada. E por conta disso, estavam batendo no apóstolo Paulo, olha só. E se não é o comandante aqui livrar ele, tirar ele, né, no final aqui do nosso texto, nós lemos esses versículos, se não é ele ali, os soldados escoltarem, olha só, escoltarem Paulo, ele ia continuar apanhando até chegar à morte. É o que diz aqui o texto, meus irmãos. No verso 34 diz assim: alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, olha o tumulto. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. E aí no verso 25 diz assim: quando chegou às escadas, né, ele estava indo sentido ali a fortaleza, o que aconteceu? A violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados, ser escoltado. Como se a multidão estivesse aqui ao redor e os soldados, como segurança, né? Protege aquela pessoa para ela não ser mais maltratada. Senão Paulo ia morrer. Então eu vejo nesse texto, meus irmãos, que nós precisamos estar preparados para qualquer tipo de coisa contra as nossas vidas. A gente tem que estar preparado para o que vão falar, para quanto vão perseguir você ou eu, a gente, a igreja de Cristo. A gente sempre pontua essa questão para a gente lembrar do privilégio que nós temos como igreja de se reunir aos domingos. A liberdade que nós temos. E infelizmente muitos irmãos não aproveitam e não reconhecem essa liberdade, porque lá no Oriente as pessoas não podem nem dizer que são cristãs, porque senão elas vão ser perseguidas, torturadas, maltratadas e muitas delas morrem. Isso nós estamos falando dos dias atuais, que tem acontecido. Se você é uma pessoa que gosta de missões, isso te interessa, entra lá no site dos Portas Abertas, que você vai ver muitos relatos de cristãos, pastores, missionários, missionárias, que são perseguidos, torturados e mortos por causa do Evangelho. E é justamente isso que acontece, meus irmãos, com as nossas vidas. De alguma maneira, alguma época da sua vida, infelizmente, você vai ser perseguido, se é por palavras, se é, né, por ações, alguma coisa assim, eu não sei, mas de alguma maneira você vai ser perseguido. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor, Ele permite até para ver o que há dentro do nosso coração. Porque ser cristão, quando tudo está dando certo, é fácil, né? Ser cristão, quando todo mundo gosta de você, é bom. Ser cristão, quando as coisas estão fluindo na tua vida, é excelente. Mas e na hora da provação? E na hora da luta? E na hora que te perseguem? E na hora que falam mal de você, você vai devolver com a mesma moeda? Você vai se vingar? Ou você vai fazer, como diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, abençoem aqueles que, o quê? Te perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Aí mais para frente diz: não retribuam mal com mal, porém fazer o que é correto aos olhos de todo. Olha só, meus irmãos. Amados, mais para frente diz: nunca procurem vingar-se,
mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então veja, meus irmãos, o desafio que é ser cristão, que nós muitas vezes precisamos ser quando somos perseguidos, quando somos confrontados, até injustamente, é claro. E foi isso, voltando agora para o nosso texto novamente, que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então a gente nessa manhã precisa entender o seguinte, que nós somos cristãos, nós somos a igreja de Cristo, e que muitas vezes você vai ser perseguido. Isso vai acontecer na sua vida, na sua família, no contexto de trabalho, de repente. Não sei, Cada um aqui tem uma realidade. A questão maior, meus irmãos, não é se você vai ser ou não perseguido. A questão maior é como você vai administrar isso. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem administrar tudo o que acontecia com ele. Teve um momento, um dos domingos atrás, que nós falamos que teve um momento na vida do apóstolo Paulo que ele ficou abatido, mas ele nunca entregou os pontos. Eu fico imaginando, o apóstolo Paulo sofrendo o que ele sofreu, mas mesmo assim, sempre disposto em pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra. Diferente de muitos cristãos hoje, que às vezes houve um burburinho, já não quer saber mais de Deus, já não quer saber mais da igreja, não quer saber, aquele irmão falou isso para mim. O que a gente faz com esse versículo que diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos? Que a gente tem que abençoar aqueles que nos amaldiçoam. A gente vai rasgar a Bíblia, jogar fora essa parte da palavra de Deus? Vou rasgar essa que eu não consigo cumprir, é difícil. Mas é ali que você vai ver se realmente é cristão ou não. É naquele momento de perseguição, de prova, que às vezes você teria até a oportunidade de se vingar, mas você tem uma outra atitude. É ali que você e Deus vai ver se realmente você é um cristão. Quer ver um outro exemplo? Como Davi fez. Quando Saul estava perseguindo para matar Davi, e o que aconteceu? Davi teve 2 oportunidades para matar Saul, mas não fez. Os irmãos conhecem o contexto, Uma delas, Davi, ele tira até um pedacinho da roupa de Saul para mostrar, olha Saul, se eu quisesse eu teria feito mal para você, mas não fiz, eu tenho temor a Deus. E é assim que a gente tem que ser, meus irmãos. Porque nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele não murmurou, não está mostrando para a gente isso. Ele não reclamou com o comandante, não teve uma audiência com o comandante. Comandante, primeiramente, antes do senhor me prender, eu quero ter uma audiência. Eu quero me explicar. Tem muita gente, às vezes, que quer se explicar, E aí Paulo fez o quê? Não, me prende, vou preso e Deus está no controle da minha vida. Paulo, vocês viram ele discutindo com a multidão. Paulo, ele retrucou, não era nem louco também, Foi esperto também naquele momento. Porque o povo já queria matá-lo. Se ele falasse alguma coisa, com certeza isso poderia acontecer. Mas o que eu quero ressaltar, meus irmãos, é que mesmo sendo perseguido injustamente, depois você lê em casa para você entender esse contexto, Porque mesmo sendo perseguido injustamente, ele não abriu a boca, ele não falou nada. Ele foi preso, sim,
Foi escoltado pelos soldados até a prisão? Sim. E nada aconteceu. Deus livrou ele. Para a gente encerrar, eu quero dizer para nós, nesta manhã, que a gente tem que estar preparado para ser perseguido, mas também preparado, escute isso, para viver milagres de Deus. Amém, igreja? Por quê? Paulo estava preparado para ser perseguido. Quando ele apanhou, quando ele foi preso, aconteceu isso. Mas também aconteceu um milagre na vida de Paulo. O comandante chegou, vendo aquele tumulto, separou Paulo, mandou os guardas escoltá-lo e mandou prendê-lo. Para mim, a prisão ali foi um milagre, foi um escape de Deus na vida de Paulo. Por ele ser preso. Aí, de repente, pastor, mas né, não é legal ser preso. Não é. Mas lembra o que eu falei? Ele poderia morrer. Então, mesmo diante daquela situação de perseguição, de injustiça, ainda assim Deus fez um milagre na vida de Paulo. Livrou ele da morte. Usou uma pessoa ímpia, não era nem os judeus que conheciam a lei, mas usou um comandante daquela época para prender ele. Deus usa pessoas, meus irmãos, para nos dar livramentos. Porque muitas vezes você não sabe o que estão fazendo nas suas costas. Você não sabe o que estão tramando contra você. Você não sabe o que estão falando de você. Mas eu creio, olhando para esse texto, que mesmo sem saber, Deus nos dá livramentos. Amém, irmãos? Deus nos guarda, Deus nos protege. Porque Deus fez isso com o apóstolo Paulo, então eu também creio dessa forma que hoje, nas nossas vidas, não é diferente. Para a gente concluir, eu quero deixar um versículo só para a gente alinhar isso, que diz lá em 1 Coríntios, verso 10, que diz assim, verso 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não vai permitir que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará o escape para que você possa suportar. Amém, igreja? Ele nos dá o escape de tudo. Porque quando você é perseguido, quando você é maltratado, quando fazem calúnia de você, você é tentado, você passa por essa tentação. Você é um ser humano, de devolver com a mesma moeda. Ou existe algum ser angelical aqui que eu não estou vendo? Não passa no seu coração ali aquele sentimento de devolver também, de fazer alguma coisa? Ah, falaram de mim, então eu vou falar. Fizeram isso, então eu vou fazer. Nunca passou na sua cabeça? Ou são só seres angelicais que tem aqui nessa manhã? Mas macumba, irmã? Isso, foi o que a gente falou, né? Que assim, não dá nem para chamar de cristão. Às vezes quando faz uma calúnia, né? Quando maltrata os outros, quando prejudica com palavras, né? Quer ver um exemplo? É por causa do nosso horário. Mas tem muita gente que só pelo olhar, não precisa nem falar, já mata muita gente. Estou falando alguma coisa errada, meus irmãos? Só pelo olhar que ela te deu, ela te mede, né? Você inteirinho. Você já deduz, nossa, o que eu fiz para essa pessoa? Não é isso, irmãos? É justamente isso que acontece. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, nem prejudicar você com uma ação, mas às vezes até pelo olhar tem gente matando as pessoas. Que é o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Ali eles queriam realmente, no sentido físico, né, corporal, matar Paulo. Mas, às vezes, hoje, nos dias de hoje, até com uma palavra, às vezes, que falam. O que eu disse, às vezes, falam uma palavra que pode denegrir a família.
Às vezes a família está construindo, né, uma história cristã, um legado que quer deixar aqui nessa terra para os filhos. Às vezes uma palavra de alguém pode destruir isso. Olha como é perigoso. Por quê? Porque as pessoas às vezes interpretam de forma errada, as pessoas julgam as outras, as pessoas, né? Estou falando injustamente, né? Então, nós como cristãos, qual é a lição de hoje que nós podemos aprender desse texto? Primeira coisa, às vezes vai acontecer, alguém vai medir você de cima e embaixo, vai acontecer. Às vezes alguém vai falar mal de você, às vezes alguém vai te denigrir para outro alguém, vai acontecer. Mas a outra lição que a gente aprende, que eu aprendo e aplico na minha vida, e eu espero que você também, é que Deus também dá o escape. Que Deus, Ele envia os seus anjos para guardar você e proteger. Como diz lá a palavra de Deus. Deus, Ele dá ordem e Ele envia os seus anjos para te proteger. Quem crê nessa palavra, amém, meus irmãos? Quando Ele diz assim, ó, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, igreja? Tu não serás atingido. Podem fazer o que quiser, mas você é menina dos olhos de Deus. Amém, queridos? E é Deus que te guarda, Deus que te protege, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto desta manhã. Enquanto você está arrumando aí, né, está ficando de pé, Paulo disse, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, olha aí, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero dizer para você que Deus está te dando livramento nessa manhã. Amém, queridos? Deus está te dando livramento. O Senhor, de alguma forma, de alguma maneira, de palavras que estão falando contra você, de ações que estão fazendo contra a tua vida, para te destruir, para destruir a tua família, a tua casa, teu lar, o que você construiu. Nessa manhã, como igreja, nós vamos orar que toda palavra, toda ação, todo olhar que venha nesse sentido, que caia por terra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque Deus pode fazer milagres nessa manhã. O milagre não é só quando alguém é curado fisicamente, quando uma porta é aberta, mas o milagre de Deus também acontece na nossa vida muitas vezes de livramento, quando alguém quer fazer alguma coisa contra a tua vida que você nem sabe, e Deus está te livrando, Deus está te protegendo, como fez com o apóstolo Paulo, que ele usou a vida de um comandante lá, para mandar para os seus soldados, fazer ali a escolta de Paulo para ele ser preso. Foi ruim Paulo ser preso? Foi ruim, mas Deus deu livramento para ele da morte. É ruim ser perseguido? É ruim alguém fazer alguma coisa contra a gente? É ruim, mas Deus está nos dando livramento muito maiores nesta manhã, amém, igreja? Muito maiores, talvez que você ainda nem sabe, Deus nem vai querer que você saiba, para o seu coração não ficar mais triste. Mas eu creio em nome de Jesus, de forma espiritual, que Deus está te dando livramento nessa manhã. Deus está te dando livramento, queridos. É um milagre de Deus isso, de coisa que você nem sabe. Ore ao Senhor, feche seus olhos, fale com Deus nessa manhã. E talvez você que está aqui foi perseguido também, foi maltratado pelos outros, foi caluniado, falaram coisas indevidas de você, da sua família, das suas ações. Que nesta manhã toda essa palavra, até usada pelo diabo, caia por terra em nome de Jesus. Toda obra maligna, porque isso é obra maligna, isso não é obra do reino de Deus. Toda injustiça caia por terra. A palavra de Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Então entregue na mão de Deus. Se você está sofrendo porque alguém está falando de você, entregue essa pessoa nas mãos de Deus, e Deus vai cuidar desta vida. Deus vai agir nessa vida. Coloque nas mãos do Senhor. De repente, se você tem passado por essa situação de injustiça, a palavra de Deus, queridos, ela nos fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas.
E o Senhor nesta manhã está te dando livramento. Talvez não das palavras maldosas, talvez não dos olhares de morte, mas Deus está te livrando de coisas piores. O Senhor, assim como guardou Davi, assim como guardou Paulo, assim como deu livramento para José, mesmo injustamente, mas o Senhor está nesta manhã te livrando de coisas que você não sabe, de coisas que você não ouviu ainda. Deus está te dando livramento. Deus está te guardando. Deus está enviando os anjos dele nesta manhã para te acompanhar, para te proteger. E a palavra de Deus, ela se faz viva nesta manhã nas nossas vidas. Quero declarar sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre você: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia! Você não vai ser atingido. Deus te guarda, Deus te protege. O Senhor te livra nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Mesmo diante da nossa vida cristã, com tantas lutas que temos, às vezes nesse sentido, como nós ministramos hoje, de perseguição, de calúnias, de mentiras, Pai, assim como estavam fazendo na vida do apóstolo Paulo. Quantas vezes nós somos alvos nesse sentido, mas nós vemos que o Senhor guardou, o Senhor livrou Paulo da morte, até mesmo levando ele para a prisão, mas ali foi um livramento do Senhor, porque mais à frente no texto diz que ali ele foi julgado e foi livre. Então, Deus, nós vemos o livramento do Senhor na vida de Paulo, e nós nesta manhã vemos o livramento na vida de muitos irmãos, na vida de muitos irmãos que estão aqui, que estão acompanhando a transmissão, Pai. Muitas pessoas que talvez hoje estão vivendo, estão até sofrendo com palavras que foram ditas, mas nesta manhã, querido, a palavra de Deus diz para você se alegrar no Senhor. Porque se você está sendo perseguido, escute isso, se você está sendo maltratado, se você está sendo caluniado, escute isso, é porque o Espírito de Deus repousa sobre você, é porque o Espírito de Deus está em você, é porque alguém usado pelo inimigo sabe que você é um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Porque ele sabe que você ora, ele sabe que você quer levar a sua vida para agradar a Deus, e o inimigo muitas vezes, ele não está contente com isso e quer te destruir, usando pessoas para falar mal, para destruir, para falar mentiras. Mas nesta manhã eu quero te dizer, Deus está protegendo você, a sua casa, a sua família. Deus está protegendo, Deus está te guardando, Deus está te livrando nessa manhã. Creia. Coloque isso no teu coração. Se quiserem falar, fale. Se quiserem dizer, digam. Mas Deus está guardando você. Você é a menina dos olhos de Deus. E é Ele quem te protege. É Ele quem te guarda. Talvez você diga no teu coração: pastor, mas como Deus está me protegendo? Porque se ainda falam de mim, se ainda dizem mentiras, como Deus está me guardando? Deus está te guardando de coisas maiores, queridos. Você precisa entender isso nessa manhã. Deus está te protegendo de coisas maiores. Talvez você poderia ser até destruído, mas Deus te livrou da destruição. Deus te livrou da morte, assim como Paulo. Deus te livra da morte. Deus te livra de olhares condenosos. Deus te livra de palavras venenosas. Deus te livra de ações que te condenam, porque o Espírito do Senhor está sobre você. O amor de Deus está sendo derramado sobre você. Acredite nisso, igreja, isso é muito importante. Deus protege você, Deus te guarde, Deus te livre. Obrigado, Deus, por essa manhã, pela Tua palavra. Obrigado porque aquilo que o Senhor falou no nosso coração não tem preço, Deus.
Como é bom ouvir a tua palavra, ser ministrado, ministrar. Como é bom, Deus, saber que há um Criador nos céus que olha para nós e nos guarda, que nos protege. Um Deus que está governando os céus e terra e que nesta manhã está enviando seus anjos para nos proteger, para nos guiar. Um Deus que governa céus e terra, que está dizendo: filho meu, filha minha, pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sou eu que te protejo, sou eu que te guardo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que vimos e ouvimos nesta manhã. E recebemos no nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor, queridos. Deus abençoe. Um ótimo domingo para você. Vai na paz de Jesus. Eu me